nosso Falando Espiritismo, com imagem e áudio. Então, o tema de hoje é um tema que vocês já viram, mas nós vamos repeti-lo para que vocês, sempre que precisarem, venham aqui em nosso canal do Face Espírita e acompanhem, apresentem nas suas casas espíritas, nos estudos, e assim, da melhor forma que vocês puderem e perceberem que o tema se faz necessário. Elefantes brancos, né? Reza uma lenda que no antigo reino de Sião, atual Tailândia, o raro elefante branco era um animal sagrado. Quando o rei queria punir alguém, oferecia-lhe um. O súbito sentia-se honrado, mas logo percebia tratar-se de um presente de grego. Deveria dispensar sofisticados cuidados com o animal, alimentá-lo com iguarias caras, colocar-lhe enfeites, ter empregados para cuidar dele. O pobre do súdito, acabava arruinado, né? E essa expressão elefante branco, ela também se tornou popular nas questões dos governos corruptos, quando fazem uma obra gigantesca para desviar dinheiro e essa obra não serve absolutamente para nada. Então, se usa a expressão "isso aí é um elefante branco", né? Agora, existem alguns elefantes brancos, né, por aí que tem nos atormentado, alguns de nós, um ou outro ou todos. E é disso que nós iremos tratar nesse momento. Existe o elefante branco, meus amigos, da ambição, né? Porque a riqueza, o poder, o destaque social, o prestígio constitui um anseio de muitos, né? Tanta gente quer ser famosa, seja como jogador de futebol, seja como cantor, ator, enfim. Mas visando esse tipo de coisa toda. O ambicioso só tem olhos para aquelas realizações. Toma gosto pelos bens materiais, que, sendo apenas parte da vida, converte-se para ele em finalidade dela. Deixa de ser dono de seu dinheiro, situa-se escravo dele. Rico materialmente, mendigo de paz. Parafraseando Jesus, podemos dizer que é mais fácil esse elefante branco passar pelo fundo de uma agulha do que seu proprietário entrar no reino dos céus. A ambição é um elefante branco, porque a princípio nós temos determinadas facilidades, né? Dizem por aí que o dinheiro compra tudo, quase tudo, porque as coisas espirituais, como a paz, seja essa paz de todas as maneiras, principalmente de consciência, a satisfação, a felicidade, o dinheiro não compra. Isso são adquiridos de outra maneira. Mas, a princípio, a pessoa ambiciosa, ela se sente no paraíso. E depois ela percebe que toda a riqueza que ela tem não lhe está trazendo essa paz que ela deseja, né? Então, a princípio, traz um certo conforto, mas depois dá uma dor de cabeça tremenda para aquelas pessoas que, em vez de usar o dinheiro para uma coisa com a finalidade de ajudar, seja com a ONG, seja como for, não. Apenas usa o dinheiro para o próprio bem-estar, fazendo com que ele se torne escravo desse dinheiro e cada vez mais acentuando o seu orgulho, a sua vaidade e o seu egoísmo, que são as três pragas, né, que acaba com o nosso espírito. E a gente tem que perceber o seguinte: somos seres espirituais vivendo a experiência carnal. Então, claro que o dinheiro é importante, e ele é, mas apenas para o necessário, o nosso necessário. Passou disso,
já é uma ambição que vai nos trazer determinadas dores de cabeça, tanto nessa existência como após a morte do corpo físico, certamente. Porque ela vai acarretar ao apego. E todo apego traz atraso. Nós temos o elefante branco dos vícios, né? Em princípio, os vícios, seja eles quais forem, né? Ele nos oferece o céu. O fumo tranquiliza, o álcool desinibe, as drogas produzem euforia, mas é céu artificial, precário, que nos leva invariavelmente ao inferno da dependência. Enquanto o usuário está sob seu efeito, é ótimo. Mas e depois? Né? Logo, porém, o corpo cobra novas doses, submetendo a angústias e tensões terríveis. Assim, oscila entre o céu e o inferno. Cada vez menos céu, cada vez mais inferno. À medida que se amplia a dependência e nele se instala de vez, quando retorna ao plano espiritual antes do tempo. Expulso do próprio corpo que destruiu, em terrível destrambelho, sofre horrivelmente em longos e dolorosos estágios em regiões lugubres e trevosas, habitadas por companheiros de infortúnio. Olha, esse é um caso sério. Eu acredito que todos os casos de elefantes brancos que nós iremos tratar aqui está associada a algum tipo de vício. Ambição é um vício, né? O poder, a riqueza é quem busca o poder, a riqueza de uma maneira desenfreada, sem respeitar nenhum tipo de princípio ético-moral, é alguém em desequilíbrio. É alguém que quer tampar o sol com a peneira. É alguém que tem sérios problemas e acha que o dinheiro irá resolvê-lo. E muitas vezes não resolve nada. Ou melhor, em todas as vezes não resolve nada. A pessoa que busca as drogas também é alguém que, de uma maneira ou de outra, quer tampar o sol com a peneira de algo que quer ocultar ou de algo que está mal resolvido entre si, consigo. Então, com as drogas, ele cria um determinado personagem, mas que é passageiro. E por ser passageiro, isso vai trazendo uma certa frustração para o indivíduo e cada vez mais ele quer fazer uso dessas drogas achando que ela é sua amiga, que ela está lhe dando momentos de descontração, vamos desopilar a mente, vamos ficar no brilho, mas ela, se não bem as drogas, se a pessoa que faz uso dela não recuar no tempo oportuno, e que tempo seria esse? Seria desde o princípio, mas infelizmente poucos conseguem, né? Serem caretas para tal e dão continuidade, e é um caminho que vai trazer muito sofrimento para tanto para o corpo, né? Porque primeiro ela vai trazer consequências orgânicas para o corpo e depois, consequentemente, para o espírito. A literatura espírita, tanto quanto livros de psicografia, tem nos mostrado a situação de espíritos que fizeram uso das drogas no mundo espiritual, vive realmente em regiões umbralinas, sofrendo, né? Se culpando pelo tempo perdido, né? O remorso e a culpa no plano espiritual, ele, se não vir um arrependimento verdadeiro, ele vai trazer consequências mais doloridas e sofríveis para o próprio espírito, e fica nessas regiões com outros companheiros de infortúnio, que se estão todos ali sintonizados.
É triste o espírito drogado na espiritualidade. E como é triste também os demais que fizeram uso das drogas que nós podemos chamar lícitas, né? Como fumo e cigarro. Chegam no plano espiritual como os não completistas. O que é isso? São aqueles que não respeitaram o tempo de vida que Deus doou a cada um de nós. Se antecederam, né? Muitas vezes são considerados suicidas indiretos e outros diretos. Então, seja como for, em todas essas situações, o ser humano, ao desencarnar, chegando no plano espiritual, por conta desses vícios, vai penar e vai ter que responder no tempo propício pelo mau uso e pela má administração do seu corpo físico. E muitas vezes traz, isso não é uma regra geral, mas muitas vezes traz consequências no próprio corpo físico, como determinadas deformações, como determinadas doenças que já vêm de berço. Ao reencarnar, né, os viciados, o desajuste provocado em seu corpo espiritual se refletirão na nova estrutura física, dando origem a males variados, dolorosos, angustiantes, mas necessários. Funciona como válvulas de esgotamento das impurezas de que se impregnou, ao mesmo tempo que o ajudam a superar estranhados condicionamentos que fatalmente o induziriam ao retomar o vício. Se o viciado tivesse a mínima noção do futuro dantesco que o espera, ficaria horrorizado. Haveria de lutar com todas as forças de sua alma para livrar-se desse comprometedor elefante branco, que são os vícios. Ora, alguns vêm na maneira de asmáticos, né? Por quê? Porque, né, com a condição da asma, eles não podem nem colocar um cigarro na boca, nem chegar perto, porque já a asma ataca. Então percebam que nesse exemplo nós percebemos o seguinte: muitas doenças que aqueles que trouxeram desde a infância, por mais que elas sejam incômodas, por mais que elas os tragam dores, ela é a própria salvação. Ela é a própria cura do espírito. E eu acho isso muito bonito, né? Não estou ficando doido, mas veja como a espiritualidade ela é criativa e inteligente, não é? Isso é muito interessante. Nós temos o elefante branco do sexo. Gente, esse é um dos mais graves. Esse é o motivo de queda de muita gente mesmo. Dádiva divina e por intermédio dele é por intermédio dele que entramos na vida terrestre, além de favorecer gratificante momento de intimidade entre o homem e a mulher. Eu prefiro dizer que entre dois seres, visto que mulher com mulher também pratica ato sexual e homem com homem também. Entretanto, vivemos tempos perigosos de liberdade sexual confundida com libertinagem. O sexo deixou de ser parte do amor para transformar-se num amor por inteiro. Casais que mal se conhecem falam em fazer amor. É interessante isso, né? Pretendendo uma comunhão sexual sem compromisso, em lamentável promiscuidade. É um tremendo elefante branco. Oferece euforia em princípio, mas cobra muita inquietação depois, e perene insatisfação. Com a troca constante de parceiros e a busca desenfreada de prazer, o indivíduo cai no desvairo sexual, envolvendo-se em comprometedoras perversões. Olha, é interessante,
Porque como ele é uma dádiva divina, ele tem também como recurso a questão do nascimento dos seres, né? Claro que o sexo só não serve, só tem outros motivos, né? Troca de energia, enfim, entre os seres que se amam e tal. Desculpe, eu achei que não ia tossir, mas, né? Não é só para procriação. Mas essas pessoas que vivem nessa libertinagem e não têm nenhum pudor em, por exemplo, se cuidarem, seja no uso de preservativos, anticoncepcionais e tantos outros modos de evitar a gravidez, terminam engravidando. Mas como são pessoas que não têm responsabilidade com a maternidade e nem querem construir família, estão abusando das práticas sexuais apenas para o prazer pelo prazer, o que é que elas fazem, as mulheres, quando se encontram nessa situação? O aborto, né? O aborto. E isso traz para ela é, é, consequências dantescas e em dobro, visto que a própria vida que elas estão levando já vão trazer, já está comprometida, se não mudar a tempo, a sofrer determinadas consequências, porque tudo na nossa vida obedece à lei de causa e efeito. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do sexo, porque ele também, para muitos, serve como uma droga, serve como uma válvula de escape. É alguém que se encontra mal resolvida com um monte de coisa e usa o sexo para se aliviar, porque ele tem esse recurso. É uma troca de energia, meus amigos. A prática sexual, né, não é só apenas para a procriação. Ela, quando envolvida com o afeto, o amor, ela é uma troca de energia entre os dois seres que se amam. Traz aquela coisa gostosa, não é? É diferente de quando a gente vai transar, não sei se todos tiveram uma experiência como essa, com uma pessoa apenas pelo que ela aparenta ser, ou vamos dizer assim, apenas pelo físico, apenas pelo tesão. Depois, desculpa o palavreado, mas depois que jacula, ou no popular goza, acaba tudo, né? Dá até uma certa repulsa. Por quê? Porque nesse tipo de relação, e o ser humano se sente até culpado, vem a ressaca moral. Não tem os laços propícios e edificantes do amor, do afeto, do carinho, do respeito. Era apenas o sexo pelo sexo, né? Então, temos que tomar cuidado com essa energia, porque segundo eu sempre repito isso, o Andrei Moreira, médico, espírita, médium, escritor, no universo existe duas grandes forças. A primeira é o amor, a segunda é sexual. Então a gente tem que aprender a usar a nossa energia sexual nas trocas de carícias, né, e no envolvimento com pessoas, com a pessoa que a gente escolheu para amar, né? É o mais acertado, é o mais recomendado. Nós também temos outro que causa aí até mortes, que chamam-se de passionais. É o elefante branco da paixão, né? Fixando em alguém, fixado, desculpe, em alguém, empolgado pela comunhão carnal, o apaixonado estende as raízes de sua estabilidade física e psíquica no objetivo de seus desejos e passa a viver em função dele. Se a relação não dá certo e vem rompimento, é uma tragédia. Eu acho interessante. Suicídios, crimes passionais, loucuras variadas são mera decorrência. Quando o amor deixa de ser um ato de doação,
rebaixado ao mero desejo de posse, em que pretendemos que o ser amado submeta-se aos nossos caprichos, transformando-se em voraz elefante branco que nos exaure e desajusta. É um dos elefantes brancos que tem causado mais transtorno para o espírito no além-túmulo. Quantos relacionamentos não poderiam ter acabado de uma maneira positiva para ambos, né? Mas tem gente que tem medo de perder aquela pessoa e acha que só vai ser feliz com aquela pessoa e aquela pessoa é responsável por sua felicidade. Se perder, tudo acaba. Então, muitos não apenas com o término de um relacionamento, não apenas se ferem, como ferem aos demais, não é? Tem gente que vai ao ponto que não só se mata por ter perdido alguém que ele achou que era o todo, sem ser, como mata a pessoa e depois se mata. Isso são pessoas doentes e pessoas carentes ao extremo, que tem que ser cuidado. Tem que ser tratado, seja com a medicina convencional, psicólogos, psiquiatras, analistas, enfim, terapeutas, e como também com os recursos da própria doutrina espírita, nas casas espíritas. Tem que ser tratado, porque são pessoas que são doentes, a verdade é essa, são possessivas, são egoístas, são orgulhosas, são vaidosas, e quando, entre aspas, perde a pessoa que não, primeiro que não sabe amar. O apaixonado ele não sabe amar. Ele acha que o outro tem que fazer todos os seus gostos e tem pelo outro e acha que o outro tem que ser como se fosse um objeto. E lidar com seres humanos é algo não muito fácil, né? Até mesmo dentro das relações sadias nós sabemos disso, porque cada um traz seu mundo, seus gostos, seus conceitos, seus preconceitos, e viver a dois não é algo fácil. Tem que ter muita renúncia, tem que ter muita cumplicidade e tem que ter muita, vamos dizer, com uma certa comunhão, né? Um certo acerto entre os dois para se viver bem. E o apaixonado, ele não consegue raciocinar. Primeiro que ele é alguém ausente totalmente da razão. Ele é muita emoção, e a emoção, por si só, ela é traidora, ela nos traz um certo desequilíbrio. Então, quando a gente ama alguém, e esse alguém chega pra gente e diz assim, olha, eu me equivoquei, eu não te amo mais, eu encontrei uma pessoa e vou viver com ela. Quando a gente ama, a gente compreende, por mais que nos doa essa recusa daquele que a gente, ou daquela, né, que a gente criou em nossa mente que seria a pessoa correta. Mas quando a gente ama, gente, sinônimo de amor é renúncia. A gente renuncia, a gente sofre. Com a perda daquela pessoa, a gente renuncia. O apaixonado, primeiro ele não sabe perder, né? Na paixão, ele não sabe perder. Ele acha que o erro não está com ele, ou muitas vezes ele até sabe que ele está errado, ele diz eu vou mudar, me deu uma segunda chance, daqui a pouco a pessoa está dando a sexta chance para aquela pessoa que não muda em absolutamente nada, porque ele não raciocina, ele não compreende o outro, ele não respeita a liberdade do outro, ele quer o outro para ser seu prisioneiro. E quando o outro diz para ele, eu não aguento mais, aí acontecem determinadas tragédias. Ou ele se mata, ou ele mata a pessoa e depois se mata, ou ele só mata a pessoa e vive. São chamados os crimes passionais, né? Crimes passionais não têm, como todos os crimes, são isentos da razão, né? Isso é muito grave, porque no amor há a renúncia, a compreensão, na paixão há um desespero
depois há uma certa possessão, e quando ele vê que realmente a pessoa não quer ele, ou ela vê que o rapaz não quer ela, o que é que ele faz? A paixão, ela se vinga. Ela é vingativa, porque ela não sabe perder. Aí acontece, repito, os crimes passionais, que infelizmente nós muitas vezes vimos pessoas falando que viram na TV que passou isso e aquilo outro, porque eu mesmo não perco meu tempo assistindo programas policiais que não trazem absolutamente nada de construtivo. Meus amigos, esse foi o nosso Falando de Espiritismo de hoje, mais uma vez, tratando do tema Elefante Branco, e eu gostaria de deixar agora para todos essa reflexão do nosso codificador Allan Kardec. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, seja qual for os elefantes brancos que nós possamos ter conosco ou estarmos alimentando ele, eles são sinônimos de nossa fraqueza. Temos que ter coragem para pôr um fim nisso, né? Porque o recado foi dado, o alerta já foi explicitado, né? Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Tenham todos um bom dia e vamos que vamos, como diz a nossa amiga Adriana. É tropeçando aqui, gente. É caindo aqui, mas é levantando, é ficando erguido e continuando. O que a gente não pode fazer de maneira nenhuma é pararmos ou continuarmos com determinadas práticas e atitudes daquele homem que nós éramos no passado, ontem. Porque o Espiritismo é uma doutrina que não é só teoria, ela é prática. E só podemos praticar a doutrina espírita verdadeiramente quando nós estamos conscientes que é preciso mudarmos. Porque senão chegaremos do lado de lá com uma responsabilidade enorme sobre os ombros e ainda iremos ficar estigmatizados para os espíritos como hipócritas. E a gente não quer isso, não é verdade? Então, seja qual for os nossos elefantes brancos, a hora é essa de dizer: chega, parei aqui, porque eu já tenho consciência das atitudes equivocadas minhas até esse ponto, e a doutrina espírita é o grande libertador da humanidade. Então a gente tem que fazer por onde, né? Então a gente tem que dizer: chega, a hora é essa de acabar com essa dependência, com essa com esse elo e partir para ser novos homens e novas mulheres. Que todos fiquem na paz e que Jesus sempre seja esse guia e essa força que faz com que a gente coloque a razão muitas vezes acima de tudo, mas sem perder a doçura dos sentimentos.